Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus, um dos testes mais esperados do ano. Colocamos frente a frente os smartphones mais vendidos no Brasil. Eles são a nova bola da vez, porque fazem parte da categoria de aparelhos intermediários, aqueles que oferecem praticamente tudo que você encontra nos smartphones top de linha, mas com um preço mais acessível. Testamos os novíssimos Moto G de terceira geração da Motorola, o Redmi 2 da Xiaomi, o Zenfone 5 da Asus, o Lumia 640 da Microsoft e o Galaxy Grand Prime Duos da Samsung. No final do programa, você confere qual vale o seu investimento. Antes, os outros destaques da edição de hoje, que está mais que recheada. O futuro dos carros. Fizemos um resumo com tudo o que está movimentando a indústria automobilística, agora que os automóveis finalmente estão entrando na era digital. O WhatsApp é o mais famoso e o mais usado, mas há outros. Preparamos um painel com os diferentes serviços de comunicação instantânea. O Olhar Digital Plus está começando. WhatsApp quase todo mundo usa, mas o onipresente aplicativo de comunicação instantânea do Facebook não está sozinho. Existem vários outros por aí, alguns com recursos bem interessantes. Confira no painel que preparamos. Cada vez mais dados e menos voz. Esse é o futuro da comunicação móvel. Nos Estados Unidos, só no ano passado, enquanto o tráfego de internet móvel cresceu 26%, o total de minutos de voz falados caiu 6%. Na América Latina, inclusive no Brasil, o cenário se repete. Uma previsão da consultoria Pyramid Research aponta que o tráfego de dados deve crescer em média 10% ao ano entre 2015 e 2020, quando responderá por 60% do faturamento do setor. Uma das principais razões que contribuiu para esta nova realidade são os aplicativos over the top, aqueles que permitem troca de mensagens e até chamadas em vídeo ou VoIP, a voz em forma de dados. Na medida que se tornam mais populares, esses serviços impactam diretamente o consumo de minutos de voz das operadoras. Separamos os principais aplicativos que permitem chamadas de voz digital. Na área de mensagens do Facebook, é possível fazer chamadas clicando no ícone de telefone que fica na parte superior direita dentro do Messenger. Ao clicar, você escolhe para quem quer ligar, define se vai fazer uma chamada de voz ou vídeo e pronto! O WhatsApp também tem um sistema de ligações bem parecido com o do Messenger. Acima da janela de conversa, ao lado da foto do contato, fica um ícone de telefone. Quando o usuário toca ali, o app faz uma chamada para aquela pessoa. Simples assim. E funciona muito bem. Nós já experimentamos. No Viber, a opção surge logo na lista de contatos. Ao lado de cada nome aparece o ícone de telefone. Ao abrir a janela de um contato, o usuário também vê em destaque a opção Chamada Gratuita. O aplicativo também conta com uma opção que permite fazer ligações a telefones convencionais através do Viber Out. Para isso, é preciso adicionar créditos, mas as taxas são mais baixas do que aquelas cobradas pelas operadoras. Ligações para celular custam 60 centavos o minuto e para fixo, 7 centavos. Se a ligação for para os Estados Unidos, chamadas para fixo ou móvel custam apenas 6 centavos o minuto. Um dos serviços que mais ajudaram a popularizar o conceito de ligações pela internet foi o Skype. No aplicativo, basta tocar no contato desejado e lá na parte de baixo é possível encontrar o ícone de telefone. Na tela principal, também na parte de baixo, há um ícone de teclado. Ali, o usuário pode digitar um número convencional para chamadas para telefones fixos e móveis. A exemplo do Viber, é preciso comprar créditos, mas as taxas também são bem mais atraentes que as das operadoras.
Para ligações no Brasil, paga-se 7 centavos o minuto para fixo e 34 centavos para móvel. Para os Estados Unidos, sai tudo por 5 centavos o minuto. No Skype, é possível adquirir pacotes de 60, 120, 400 ou até 1.000 minutos por mês, especificamente para chamadas fixas ou móveis. Existe até um pacote que permite fazer ligações ilimitadas para fixos no mundo todo por R$ 26 por mês. Para fechar nossa lista, outro app que vem se destacando com boa qualidade de chamadas é o iMo. Independente do dispositivo, o aplicativo permite trocar mensagens e também fazer chamadas de voz ou vídeo para amigos e familiares. O funcionamento é bastante similar. Escolheu o contato, ícone do telefone, clicou, ligou. Se você normalmente tem uma conexão Wi-Fi por perto, todas essas chamadas saem totalmente sem nenhum custo. Melhor impossível. Usando 3G ou 4G, uma ligação por VoIP consome entre 500 KB e, no pior dos casos, 1 MB por minuto. E você, já economiza com esses aplicativos? Deixe seu comentário e participe, hein? Ah, e se conhecer outros apps bons para ligações, não esconda não. Compartilhe com a galera aqui, tá legal? Depois do intervalo, tem o futuro dos carros. Conectados, autônomos, elétricos a hidrogênio. Confira as principais tendências que a tecnologia está levando para cima das 4 rodas. E ainda hoje tem os testes com os smartphones intermediários. Não compre antes de assistir. O Olhar Digital Plus volta já. Autônomos, conectados e inteligentes. Os automóveis finalmente começaram a entrar na era digital. Os próximos anos trarão enormes mudanças. Mas uma das maiores tem a ver com os combustíveis. Se você imaginava que os carros elétricos eram o futuro, imagine de novo. Ainda esse ano, uma grande novidade chega ao mercado dos Estados Unidos. Este ano, a Toyota, maior montadora do mundo, vai lançar oficialmente seu primeiro veículo movido a hidrogênio, o Mirai. Na verdade, será o primeiro produzido em grande escala. Afinal, Honda e Hyundai já possuem modelos movidos a hidrogênio rodando em alguns países, mas o Mirai deve ser o primeiro do tipo vendido ao público geral. A grande vantagem é que não tem o carbono no meio. Então, na hora que ele queima, entre aspas, o que ele se combina com o ar ambiente, ele só produz CO2 e água. Ele é um combustível limpo. O uso do hidrogênio faz total sentido quando pensamos em sustentabilidade, no controle da poluição e na saúde do planeta. O assustador aquecimento global e o ameaçador efeito estufa são alimentados cada vez que compostos de carbono são liberados na atmosfera. O hidrogênio, elemento químico mais abundante da face da Terra, presente em mais de 75% de todo o universo, pode ser usado de 2 formas em veículos automotores. A primeira é em motores a combustão, a exemplo do que já acontece nos carros movidos a gás natural. Dentro do motor, o hidrogênio é queimado junto com o ar e a explosão da reação move os pistões. Mas esta maneira está um pouco ultrapassada. Combinando o hidrogênio com carros elétricos, a grande promessa são os motores movidos a célula combustível. E outra forma de você utilizar o hidrogênio é você fazer uma eletrólise ao contrário. Para quem não lembra da época do colégio, a eletrólise ocorre, por exemplo, quando colocamos 2 fios dentro da água, um positivo e outro negativo. Então, a corrente elétrica gerada por eles separa o oxigênio do hidrogênio das moléculas H2O. De volta para o motor, o hidrogênio usado como célula combustível vem de uma espécie de eletrólise, mas ao contrário. Ela pega o hidrogênio que você tem lá dentro do cilindro, pega o oxigênio que normalmente você tem no ar
você junta os dois dentro dessa célula de combustível e ela produz eletricidade. É importante ficar claro que o hidrogênio em si não é uma fonte de energia. Ele está sempre ligado a outros elementos químicos, como o oxigênio na água ou o carbono no gás natural. Nesses novos motores, há uma célula de combustível onde o hidrogênio se combina com o oxigênio do ar, produzindo água e eletricidade. É como uma bateria, mas em vez de recarregá-la com eletricidade, coloca-se mais hidrogênio para que a reação química possa continuar. A eletricidade liberada pela célula é armazenada numa bateria convencional. De lá, ela alimenta o motor elétrico que move o veículo. O grande inconveniente da célula de combustível, do carro de célula de combustível, é que ele é caro. Então a célula de combustível ela tem preços astronômicos. Cara também é a infraestrutura necessária para a construção de postos de abastecimento. Nos Estados Unidos, para se ter uma ideia, um posto de hidrogênio custa cerca de $1 milhão. Imagine no Brasil. Já quando comparado ao carro elétrico convencional com baterias recarregáveis, o veículo movido a hidrogênio com célula combustível tem muito mais autonomia. Com um tanque de hidrogênio é possível rodar quase 800 quilômetros. Os elétricos dificilmente ultrapassam os 400 quilômetros. O problema do carro elétrico é a capacidade de energia que cabe dentro de uma bateria. Então, se você pegar 1 litro de gasolina, tem uma energia lá dentro que precisariam de inúmeras baterias para se igualar aquilo lá. Hoje, o grande problema é a forma que o hidrogênio é produzido, principalmente usando diversas formas de energia que não são nada limpas, como as termoelétricas, por exemplo. Aí, o uso do hidrogênio deixa de ser vantagem. De qualquer forma, os automóveis movidos a hidrogênio são uma das principais apostas para o futuro. O novo combustível em carros elétricos resolveria a poluição, a autonomia e eficiência energética. Para o futuro, uma coisa a gente já tem certeza: nossos carros serão conectados e autônomos. Resta saber se eles vão ser movidos a eletricidade ou hidrogênio. Depois do intervalo, uma das disputas mais acirradas do ano. Qual será o melhor smartphone intermediário? Colocamos frente a frente os melhores aparelhos da categoria à venda no Brasil. Se eu fosse você, só compraria depois de assistir. O Olhar Digital Plus volta já. Essa é a categoria mais quente do mercado de smartphones. São aparelhos cheios de recursos, mas que trazem etiquetas de preços menos salgadas que os chamados top de linha. Justamente por isso, os smartphones intermediários viraram a bola da vez para muitos fabricantes. Mas escolher entre os diferentes modelos não é fácil. Confira nossos testes. O Laboratório Digital deste mês comparou os smartphones intermediários com limite de preço até R$1.000 disponíveis para o consumidor brasileiro. 5 grandes marcas aceitaram nosso convite e enviaram seus aparelhos dentro da categoria para os testes. Assim como já acontece nos smartphones top de linha, a disputa foi bastante equilibrada entre os modelos da Asus, Microsoft, Motorola, Samsung e Xiaomi. Na nossa bancada, colocamos lado a lado o Zenfone 5 da Asus, o Lumia 640 da Microsoft, o Moto G segunda geração da Motorola, o Galaxy Grand Prime Duos da Samsung e o Redmi 2 da Xiaomi. Os 5 aparelhos trazem acabamento de plástico. A parte traseira do Zenfone 5 e do Moto G é emborrachada, o que dá um ar mais elegante ao dispositivo. Já o Lumia branco parece mais simples e frágil.
O mais leve da categoria é o Redmi 2, com apenas 133 gramas. Logo em seguida, Zenfone 5 e Lumia 640 têm 145 gramas. Por último, com 149 e 152 gramas respectivamente, Moto G e Galaxy Grand Prime são os mais pesados da categoria. Curioso é que aqui o smartphone mais pesado, o Galaxy Grand Prime Duos, é por outro lado o mais fino da categoria, com apenas 8,6 milímetros de espessura. O Lumia 640 vem logo em seguida, com uma diferença mínima, 8,8 milímetros de espessura. O Redmi 2 da Xiaomi fica no meio termo nessa comparação. O aparelho tem 9,4 milímetros de espessura. Os únicos dois que perdem um pouco a delicadeza nesse quesito são o Zenfone 5 e o Moto G segunda geração, com 10,3 e 11 milímetros de espessura, respectivamente. Vale uma ressalva. Apesar de serem os mais grossos da categoria, os smartphones da Asus e da Motorola são os únicos com um certo arredondamento na parte traseira. Para falar a verdade, no bolso, todos ficaram bastante confortáveis, independente do peso ou espessura. Tudo bem, a gente entende que design é questão de gosto, mas na nossa opinião, o primeiro ponto vai para a simplicidade do novato chinês Redmi 2. 1-0. As telas são bem equivalentes, tanto em tamanho quanto em qualidade e definição. Mas vejamos alguns detalhes. O único com display um pouco menor do que os outros é o Redmi 2, que traz tela LCD com tecnologia IPS de 4,7 polegadas e resolução de 720 por 1280 pixels. Zenfone 5, Moto G e Lumia 640 também têm tela de LCD com tecnologia IPS. O único diferente da categoria é o Samsung Galaxy Grand Prime Duos, que também tem tela de LCD, mas com tecnologia TFT, uma espécie de película para melhorar a qualidade de imagem, porém com resolução inferior à dos seus rivais, 540 por 960 pixels. Ainda que em números e definições os concorrentes sejam bastante próximos, na prática não é bem assim não. Samsung Galaxy Grand Prime Duos e Microsoft Lumia 640 decepcionaram principalmente na definição das imagens. Os vídeos não rodaram com suavidade e nós notamos muitas falhas na qualidade da imagem. Com isso, os dois amargaram um empate na última colocação neste quesito. Um patamar acima estão o Zenfone 5, o Moto G e o Redmi 2. Os três modelos apresentaram ótima resolução de imagens e muita suavidade com o vídeo rodando. O smartphone da Asus foi o mais equilibrado, tanto em saturação quanto em nível de brilho e contraste. Já o Moto G deixamos aqui em segundo lugar. Ainda que seja uma imagem de alto contraste, ótima qualidade e excelente definição, o brilho deixou um pouco a desejar quando comparado aos outros. Aliás, foi exatamente pelo brilho, combinado com tudo isso que acabamos de mencionar em mesmo nível, que o Redmi 2 da Xiaomi levou este importante quesito. Na nossa opinião, a melhor tela. Os 5 smartphones avaliados neste laboratório apresentam performance e desempenho similares também. Redmi 2 da Xiaomi, Moto G segunda geração, Lumia 640 e o Samsung Galaxy Grand Prime Duo trazem embarcados processadores Snapdragon de 4 núcleos com 1.2 GHz de velocidade e 1 GB de memória RAM. O único que foge da curva é o Zenfone 5. O dispositivo da Asus traz um chip Intel Atom no seu coração com velocidade de 2 GHz, combinado com outros 2 GB de memória RAM. Apesar da diferença nos números, na hora de usar, abrir, fechar e trocar de aplicativos, fotografar e tudo mais, a performance desses smartphones intermediários é bastante parecida. Ou seja, o mais justo aqui é decretar um grande empate técnico entre os 5 concorrentes. Apenas o Lumia 640 traz a plataforma Windows Phone 8.1. Os outros 4 dispositivos rodam o sistema operacional Android. O Redmi 2 e o Galaxy Grand Prime rodam a versão KitKat 4.4.4. Já o Zenfone 5 e o Moto G segunda geração estão atualizados para a versão 5.0 do sistema, o Android Lollipop. Apesar de estar em uma versão anterior, o sistema que chamou nossa atenção foi o do aparelho da Xiaomi. Ele tem uma apresentação mais minimalista e simples, porém bonita.
Mais do que isso, a modificação do sistema operacional trouxe junto uma seleção de temas para personalização do smartphone. Muito legal. Mas ainda assim, como entendemos que sistema operacional é questão de gosto, este ponto fica por sua conta. Escolha o melhor para você. Todos os aparelhos testados e comparados apresentam câmera traseira exatamente com a mesma resolução nominal, 8 megapixels. Os 5 dispositivos também contam com flash de LED para iluminar a cena se necessário. As lentes do Moto G e a do Zenfone 5 são as mais claras, com abertura f2.0. Já o Xiaomi Redmi 2 é o que traz maior conjunto óptico, com lente de 5 elementos. O Lumia 640 é o que tem maior sensor de captura embarcado. O Samsung ficou em último lugar. Apesar da função HDR e das configurações avançadas, a qualidade final das fotos são inferiores à dos seus rivais. Depois do Samsung, ficaram empatados o Redmi 2 e o Moto G segunda geração. As duas câmeras apresentaram um bom desempenho. O aparelho da Xiaomi fez um balanço de branco mais preciso na maioria dos cliques. Já o dispositivo Motorola, que também traz uma série de ajustes interessantes e também a função HDR, foi o que equilibrou melhor a cena, trazendo detalhes tanto nos lugares com alta luz quanto nos mais escuros. Em segundo lugar ficou o Zenfone 5. Com qualidade superior e mais definição, apesar de ser uma câmera relativamente mais lenta do que as outras, o resultado final agradou mais. O aparelho da ASUS fotografou ambientes em baixa luz sem produzir muito ruído na imagem e foi bem equilibrado e satisfatório nas outras situações. Em primeiro lugar, no quesito câmera, como já virou costume e não por acaso, ficou o Lumia 640. Para quem gosta de fotografar e conhece os aplicativos Lumia, sabe que eles são mais elaborados. Os controles manuais aproximam o smartphone de uma câmera profissional. Ponto importantíssimo para o smartphone da Microsoft. Os 5 modelos testados também gravam vídeos e trazem câmeras frontais. Aliás, alguns deram mais atenção às câmeras frontais depois da onda de selfies. Com exceção do Moto G, que grava vídeos somente em HD, todos os outros fazem clipes em 1080p Full HD. A maioria deles traz câmera frontal de 2 megapixels. Neste ponto, o melhor smartphone para selfies e chamadas em vídeo é o Samsung Galaxy Grand Prime Duos, que tem câmera frontal de 5 megapixels. Começando pelo armazenamento interno, Lumia 640 e Galaxy Grand Prime Duo trazem apenas 8 GB de memória interna, o que é relativamente pouco, tendo em vista o uso que fazemos dos nossos smartphones atualmente. O Redmi 2 da Xiaomi e o Moto G têm 16 GB. Já o Zenfone 5 da ASUS tem modelo com até 32 GB de memória interna. Interessante é que todos os dispositivos testados têm entrada para cartão microSD, o que permite aumentar relativamente a memória. Sendo assim, o aparelho com melhor armazenamento é o Zenfone 5. A bateria com menor capacidade é a do Moto G segunda geração, com 2.070 mAh. A Motorola promete até 24 horas de uso variado. Em seguida, vem a bateria do ASUS Zenfone 5, com capacidade de 2.110 mAh e promessa de até 18 horas e meia de conversação ou mais de 14 dias em stand-by. A Xiaomi só libera a especificação da bateria, que tem 2.200 mAh de capacidade, mas não especifica seu gerenciamento energético. A bateria do Lumia 640 tem capacidade de 2.500 mAh, suporta de 20 horas em 3G até 35 dias em modo de espera. Por último, o Samsung com uma bateria de 2.600 mAh e suporte para até 17 horas de conversação. No final das contas, todas as marcas prometem não te deixar na mão ao final do dia. Todos os modelos possuem Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, GLONASS, USB 2.0 e entrada para 2 chips. Redmi 2 da Xiaomi e Moto G segunda geração da Motorola são os dois únicos já habilitados para operar em 4G LTE.
Já o Samsung Galaxy Grand Prime Duos e o Microsoft Lumia 640 têm TV digital integrada. Como dissemos no início, limitamos este laboratório digital pelo preço. Todos os dispositivos testados custam menos de R$1.000. Começando de cima para baixo, o mais caro dos 5 é o Moto G segunda geração, que tem preço sugerido de R$930. Logo em seguida, o Galaxy Grand Prime Duos da Samsung. Ele custa R$880, apenas R$50 de diferença. Em seguida vem o Lumia 640 da Microsoft, vale R$800. O Zenfone 5 da Asus traz na etiqueta o valor de R$750. E o mais barato do grupo, custando quase metade do modelo da Motorola, é o novo Xiaomi Redmi 2. Ele sai por R$500. Hora do veredito final. A última posição deste laboratório digital ficou com o Galaxy Grand Prime Duos da Samsung. Além de ser o segundo smartphone mais caro da categoria, ele deixou muito a desejar na qualidade da imagem e da câmera, quesitos importantes para um mercado consumidor tão exigente. Em quarto lugar ficou o Moto G segunda geração. Entre os 5 comparados, o dispositivo da Motorola é o que está mais tempo no mercado. Tudo bem, ele é um dos únicos com conexão 4G, mas isso não é suficiente. Sem contar que o Moto G é o mais caro da turma e tem a bateria com menor capacidade. Com a medalha de bronze, o Lumia 640 da Microsoft. O aparelho já começa perdendo alguns pontos no design. Se por um lado a qualidade da imagem decepcionou no início, o grande trunfo do Lumia foi mesmo a câmera e seus aplicativos de fotografia. Em segundo lugar, com a prata deste laboratório, ficou o elegante Zenfone 5 da Asus. O aparelho não se destaca muito pelo preço, mas é um dispositivo que não deixa a desejar em nenhum quesito. Ele se destaca com o maior armazenamento interno. A ótima câmera ficou atrás apenas do poderoso Lumia e a qualidade e definição da tela também estão entre as melhores. Agora a escolha do Olhar Digital como o melhor smartphone intermediário disponível no mercado brasileiro é mesmo o chinês Redmi 2 da Xiaomi. Mesmo antes de olharmos para as especificações, o preço é extremamente atraente. Mais do que isso, o Redmi 2 é bem bonito. Nós gostamos da simplicidade e qualidade de acabamento do aparelho. O dispositivo chinês também apresentou a melhor tela, com tecnologia LCD e resolução Full HD. O Redmi 2 opera em 4G LTE. O pouco espaço de armazenamento pode ser resolvido com um cartão microSD. E por fim, o desempenho da câmera também foi bastante satisfatório. A disputa foi acirrada, mas a decisão não foi tão difícil depois de tanta comparação. Medalha de ouro para o Redmi 2 da Xiaomi. Por ironia do destino, poucos dias depois da execução deste laboratório digital, a Motorola anunciou o lançamento do Moto G terceira geração. Como o smartphone chegou um pouco tarde, ele não participou dos testes e comparações, mas nós já experimentamos o novo Moto G e podemos adiantar algumas conclusões. Aparentemente, ele é bastante parecido com o modelo anterior. A diferença principal está no acabamento traseiro, um plástico mais elegante do que aquele emborrachado. A tela é a mesma, LCD de 5 polegadas com tecnologia IPS e resolução Full HD de 720 por 1280 pixels. Sobre desempenho, a nova versão aposta no Snapdragon 410, um processador de 4 núcleos com velocidade de 1.4 GHz. Existem duas versões do Moto G, uma com 1 e outra com 2 GB de memória RAM. O dispositivo já sai de fábrica com a última versão Android Lollipop instalada e atualizada. O principal destaque do novo Moto G é a câmera. O novo sensor de 13 megapixels traseiro é o mesmo utilizado no Nexus 6, um smartphone high-end resultado de parceria entre Motorola e Google. A câmera frontal também mudou. Agora com 5 megapixels, a lente captura imagens em um ângulo de 72 graus. Dessa forma, as pessoas não precisam se espremer tanto para que possam caber na foto. O modelo que recebemos para experimentar aqui no Olhar Digital é o de 16 GB de memória interna, mas o novo Moto G também possui entrada para cartão microSD. O Moto G terceira geração já opera em 4G LTE e custa a partir de R$ 900.
Para fechar essa história, podemos dizer que o novo Motorola provavelmente saísse da amarga penúltima posição, mas ainda assim não seria páreo para o Zenfone 5 da Asus, que ficou em segundo lugar. Se você está em busca de empregos na área de tecnologia, seu lugar é no Olhar Digital Empregos. Se você é empregador e procura candidatos, aqui você encontra mais de 300 mil currículos cadastrados e um mecanismo que facilita a sua busca. Olhar Digital Empregos, os melhores profissionais, as melhores vagas. Aproveite! Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!